E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo no nosso conteúdo. Hoje a gente vai destrinchar um tema que brilha os olhos de muita gente, mas que também costuma dar aquele nó na cabeça, né? Vamos descomplicar de vez o famoso bônus poder de 3. E olha, já quero deixar uma coisa claríssima logo de cara. Entender essa estrutura não tem absolutamente nada a ver com fórmula mágica ou atalho fácil. É pura organização, consistência e estratégia. Nos próximos minutos, nós vamos mapear tudo isso passo a passo. Bora lá? Passando rapidinho pelo nosso roteiro de hoje, a gente dividiu essa explicação em 5 partes. Vamos começar entendendo o bônus, depois vamos para construindo os 3 níveis, seguido por o reforço adicional, aí a gente vê a estratégia na prática e fecha com chave de ouro em maximizando os resultados. Então, vamos direto ao ponto. Seção 1. Entendendo o bônus. O propósito de tudo isso aqui é recompensar quem organiza um grupo de consumo que seja realmente estável, sabe? E mais do que isso, quem ajuda outras pessoas a fazerem o mesmo. O que nos leva àquela pergunta de $1 milhão. Como é que o poder de 3 funciona na prática? Para quem quer otimizar a renda, é vital focar na resposta para isso aqui. Vamos olhar bem de perto a engrenagem desse plano para entender de onde o dinheiro realmente vem. Mas antes de falar de valores, a gente precisa firmar o nosso alicerce. Temos 2 conceitos aqui que andam super de mãos dadas, LRP e o 100PV. O LRP, que é o Programa de Recompensas por Fidelidade, pede aquele compromisso mensal de, no mínimo, 100 de volume pessoal. Gente, manter-se LRP de 100PV é o piso, a base de tudo. É a prova concreta de que existe o uso do produto e de que o negócio está girando de verdade. Sem esse passo básico, nenhuma outra porta desse bônus vai se abrir para você. Com a base muito bem estabelecida, a gente avança para a seção 2, construindo os 3 níveis. O que eu acho fantástico nesse plano é que ele funciona como se fossem blocos de montar, tipo Lego mesmo. Você não precisa criar uma mega estrutura do zero. O segredo é dominar perfeitamente o primeiro nível, porque ele é a chave de todo o resto. E o nosso primeiro grande marco é o valor de R$ 250. Pode até parecer só um começo, mas acreditem, é a conquista mais fundamental de todas. Quando você bate essa meta, prova que o modelo funciona. Mas o que exatamente precisa acontecer para liberar esse valor? A matemática do nível 1 é super simples e exige basicamente 2 passos. O primeiro é aquele LRP pessoal de 100 PV que a gente acabou de conversar. E o passo 2 é o seguinte: o grupo que está ali grudadinho na sua linha de frente precisa somar um volume de 500 PV em LRP. Só que tem um pulo do gato aqui, tá? Desses 500 PV, pelo menos 100 precisam vir de pessoas que foram cadastradas pessoalmente por quem está liderando. É muito importante não misturar o volume pessoal com o da linha de frente. Agora, dá uma olhada nesse salto. A gente vai direto para R$ 1.250. Esse é o patamar do nível 2. E chegar num valor tão expressivo assim não é um bicho de 7 cabeças, não. A lógica é literalmente multiplicar aquele mesmíssimo passo do nível 1. É aqui que a gente vê a verdadeira mágica da duplicação acontecendo. Para bater o nível 2, o primeiro passo é se manter garantindo o seu nível 1. Depois, o passo 2 é estender a mão e ajudar 3 pessoas da sua linha de frente a ganharem os R$ 250 delas. Simples assim. E o terceiro passo é que o volume total da equipe, o OV, chegue a 3 mil, alcançando o status de elite. Percebe como a chave vira? O foco sai do seu pedido individual e vai todo para o sucesso da sua equipe. E aí a gente chega no teto. R$ 6.250. Esse é o ápice, o sonhado nível 3. Conquistar esse valor é a prova definitiva de que o trabalho deixou de ser apenas organizar consumidores e passou a ser formar verdadeiros líderes, líderes fortes e independentes dentro da rede. Chegar nesse topo exige também 3 passos bem claros. Primeiro, a base continua lá, manter o nível 1. O passo 2 eleva um pouco a barra. Agora é preciso ajudar aquelas 3 pessoas diretas a conquistarem o nível 2 delas, os R$ 1.250. E para fechar com chave de ouro, o terceiro passo pede a classificação Silver, que basicamente significa ter 3 líderes elite na rede. O que a gente tem aqui é uma estrutura perfeitamente madura e duplicada. Muito bem, vamos em frente para a seção 3, o reforço adicional. Agora o negócio fica ainda mais interessante. A gente vai falar de um bônus em cima do bônus, um acelerador real para quem já tem uma estrutura rodando bem. Para isso, a gente introduz o volume de crescimento pessoal. O que é isso? Ele soma o LRP atual daquelas pessoas que foram cadastradas pessoalmente nos últimos 12 meses. O detalhe de ouro é que esses pedidos só contam a partir do mês seguinte ao cadastro. No fundo, esse volume é o sangue novo que entra na equipe, e é ele quem decide quem leva esse reforço extra para o bolso.
Para facilitar a visualização, bora olhar para essa matriz. Ela cruza os níveis de estrutura com o tal do crescimento pessoal que a gente acabou de ver. Imagina quem chegou no nível 2 e, ao mesmo tempo, bateu 800 PV de volume de crescimento pessoal. Essa pessoa desbloqueia na hora um reforço extra de R$ 625. Só lembrando que é permitido um reforço desse por mês e o nível 3 não tem reforço porque já está no teto de ganho, certo? É um sistema brilhante para manter a equipe sempre ativa e oxigenada com novos clientes. Entendido isso, vamos colocar a mão na massa na seção 4, a estratégia na prática. Para sair um pouco da teoria, vamos usar a Maria como exemplo. A Maria é uma consultora super focada que quer fechar o nível 1. O que ela faz? Primeiro, ela fecha o LRP dela de 100 PV. Beleza. Depois, ela garante que a primeira linha dela some 500 PV em LRP. Ela também confere se desse total, 100 PV vieram de cadastros diretos dela. Deu tudo certo? Cheque em todas as caixinhas e a Maria garante os seus R$ 250. Fica bem mais fácil de entender assim, né? Mas olha só a diferença quando a Maria resolve pensar maior. De um lado, a gente tem a Maria ganhando os R$ 250 iniciais. Só que a realidade muda completamente num cenário de expansão. Ela construiu a equipe de nível 2, garantindo R$ 1.250 e, de quebra, acumulou 800 PV de crescimento pessoal. Juntando a nível 2 com reforço de R$ 625, a Maria dá um salto para incríveis R$ 1.875 no mês só. É ou não é uma estratégia que faz total diferença? E para fechar o nosso raciocínio, vamos para a seção 5, maximizando os resultados. Agora é a hora das dicas de ouro para evitar dor de cabeça e crescer de forma inteligente. Separamos 3 pontos cruciais aqui. Primeiro, construam 3 pilares muito fortes na linha de frente, em vez de sair espalhando energia para todo lado. Segundo, e esse é vital, ensinem o LRP como um benefício real de bem-estar e economia para casa, e não como uma taxa chata. E a terceira dica é sobre timing. Acompanhem de lupa os números no escritório virtual do dia 1º ao dia 15. Quando a equipe fecha os pedidos no começo do mês, todo mundo aproveita frete grátis, produto do mês e, principalmente, todo mundo foge do desespero daquele fechamento de fim de mês. Porque, gente, o ponto mais importante de tudo é o que vemos aqui. É uma delícia olhar para o papel e ver aquele organograma lindo, todo perfeitinho, desenhado, mas o que paga as contas de verdade são os pedidos reais, faturados no sistema. Se a equipe não entende de verdade o valor dos produtos, se está ali só para fazer um favor, aquele desenho perfeito não vai servir para absolutamente nada. E isso fica muito claro nessa nossa comparação. De um lado, a gente tem aquele sprint de fim de mês com todo mundo arrancando os cabelos, inventando volume e cobrando promessas vazias para tentar fechar a meta. Isso esgota qualquer um. Do outro lado, o que a gente realmente quer? A maratona, uma construção baseada em educar as famílias de verdade, focando na continuidade do uso mês a mês. O LRP autêntico leva tempo para ser construído, com certeza, mas é a única base que não desmorona. E para fechar essa nossa análise de hoje, eu deixo essa provocação no ar. Se você olhar para a organização da sua equipe hoje, ela está construída em cima de promessas temporárias ou sobre pilares sólidos de LRP? Fica aí a reflexão para uma boa auditoria nos próprios resultados. O Poder de 3 existe para recompensar justamente quem foca na educação constante e no consumo real com propósito. É isso que transforma vidas. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa explicação até aqui. Bons estudos, coloquem tudo isso em prática e até a próxima.